Glória a Deus, louvado seja Deus por essa manhã. Glória a Deus, vamos ler Neemias capítulo 5 nessa manhã, na nossa reunião de primícias. Todos os dias nos reunimos para adorar o Senhor, intercessão e meditar na palavra dia após dia em cada capítulo da Bíblia. Neemias capítulo 5. Foi grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos, filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, vinhas, casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles. Nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos os nossos filhos e filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e vinhas já são de outros. E aí o versículo 6, Neemias diz: ouvindo eu o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo, repreendi os nobres magistrados e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós, outra vez, negociareis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes. Hoje vos peço as suas terras, vinhas, olivais, casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituí-lhe-emos e nada lhes pediremos, faremos como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Glória a Deus. Após, no capítulo 1, Neemias se levantar em oração e quebrantamento para começar a restauração de Jerusalém. No capítulo 2, ele pedir ali a liberação, a bênção, a autorização do rei. No capítulo 3, nós vemos Neemias começando a restaurar os muros. No capítulo 4, se levantam inimigos para paralisar aquela obra, porque assim é quando nós nos levantamos para fazer a vontade de Deus, alguns inimigos vão tentar nos paralisar. O desânimo, o medo, a afronta, os próprios demônios. No capítulo 5 surge um novo problema. Surge um inimigo nos relacionamentos, ou um conflito interpessoal. Após eles vencerem os ataques de inimigos internos, o desânimo, as batalhas internas, agora o inimigo é uma situação de relacionamento. Todo o processo de restauração de Deus na nossa vida vai passar por relacionamentos. Como nós superamos conflitos que vão ocorrer entre nós. É muito interessante, porque lá em Atos também, quando o Espírito Santo é derramado e o povo está cheio do Espírito Santo, também surge um problema de relacionamento. E que envolvia também a ajuda dos mais necessitados. As viúvas de origem grega, que lá em Atos fala as helenistas, estavam sendo meio que esquecidas na hora da distribuição da ajuda. E os apóstolos tiveram que se reunir e ali elegeram homens cheios do Espírito Santo para ajudar nesse processo, para que ninguém ficasse esquecido no meio da congregação. Problemas de relacionamentos precisam ser resolvidos dentro do nosso coração. Porque quando nós não resolvemos isso, a restauração ela é atrasada, às vezes impedida e às vezes limitada. Nós não podemos achar que o nosso grande desafio é apenas ter uma boa comunhão com Deus.
A nossa comunhão com Deus vai nos tornar pessoas mais amorosas, mais sábias nos nossos relacionamentos, mais quebrantadas para resolver conflitos que vão ocorrer no nosso dia a dia, dentro de casa, na família, nas nossas amizades, dentro da igreja. O que ocorre no capítulo 5 é que começa o problema a vir à tona através de murmuração. Os mais pobres começaram a murmurar e falar: olha, nós estamos como escravos, eles tinham emprestado dinheiro, ali no contexto dos judeus em Jerusalém, e eles estavam se sentindo explorados, os juros estavam muito altos, faltava solidariedade, os que tinham mais não estavam ajudando os que tinham menos, e aí a gente vê a ação de Neemias, e eu quero dividir de maneira didática pelo menos 4 atitudes que Neemias teve. Primeiro, Neemias parou para ouvir o problema. Ele disse aí que ele parou para ouvir, versículo 6, ouvindo o clamor, e ele disse que ele muito se aborreceu. Nós precisamos parar para ouvir o que as pessoas estão, às vezes, vivendo, ou o que as pessoas estão sentindo em relação a nós, tratar o problema, parar para observar o problema, não fingir que está tudo resolvido, não tapar o sol com a peneira, não achar que o fato da gente ser sincero, e às vezes a gente não está com o coração em paz, não achar que por isso não precisamos resolver algumas coisas que estão pendentes nos relacionamentos. Nós precisamos dar atenção. Neemias ouviu: peraí, o que está acontecendo? Vamos tratar disso? Segundo, Neemias se compadeceu dos mais necessitados. Atitude de sabedoria de Neemias. Ele olhou e falou: olha, tem gente que está muito desamparada. Ele teve compaixão dos mais necessitados. E quando a gente fala de relacionamento, nós temos que aplicar isso também na nossa comunhão. Às vezes nós precisamos de mais paciência com pessoas que são mais fracas, emocionalmente, espiritualmente falando. Nós precisamos de mais paciência. Não nos tornar juízes, julgadores, emitindo sentenças contra as pessoas. A Bíblia diz que os mais maduros devem suportar os mais fracos. Então, Neemias se compadeceu. Às vezes a gente fica com expectativa que as pessoas nos deem algo que elas não conseguem dar. As pessoas dão o que elas têm, o que elas podem. E a gente precisa ter essa atitude de Neemias de falar: não, esses necessitados, eles precisam de ajuda extra. Eles precisam ser observados com mais carinho, com mais amor, com o coração de Deus. Sempre nós teremos pessoas mais pobres. Jesus falou isso: os pobres sempre vocês terão convosco. Mas nós não precisamos ter gente na miséria. Olhar para as pessoas que estão às vezes passando mais necessidades próximos a nós e ajudar e dar um pouco daquilo que a gente tem. Amado, quem tem um coração, a natureza de Jesus no seu coração, naturalmente vai ajudar os mais pobres. Nós não precisamos esperar uma grande campanha de agasalho, uma grande campanha de alimento. Nós podemos, dentro do nosso lar, observar as coisas e ver que a gente pode dar um pouco mais, abençoar o outro, observar a gente que está perto e perceber que ele tem uma necessidade e fazer algo pessoalmente. Não ficar transferindo essa responsabilidade para outros. Em terceiro lugar, Neemias, ele só agiu depois de considerar consigo mesmo. Antes de agir, o texto diz que Neemias, versículo 7, depois de ter considerado consigo mesmo, ou seja, ele não agiu precipitadamente. Às vezes tem pessoas que querem resolver um problema de relacionamento, às vezes até conjugal, mas fala na hora errada, fala de qualquer jeito, sabe, meia-noite, antes de dormir, olha, tem um problema aí perde o sono, não resolve nada. A gente começa a dizer que a melhor coisa é resolver o problema pela manhã, não à noite, né? Às vezes liga para o outro: não vou aguentar dormir, liga meia-noite, olha, eu tenho que te falar as verdades agora para a gente resolver. Neemias considerou consigo mesmo, pensou, orou, possivelmente o texto mostra ele aqui com uma atitude prudente. Às vezes precisamos conversar com outros antes de tomar uma decisão, e depois disso, em quarto e último lugar, Neemias repreende os nobres e promove uma restituição coletiva.
Ele repreende então aqueles que precisavam ser repreendidos. Ele chega e diz: olha só, a atitude de vocês está errada. E ele começa a promover ali um movimento de restituição. Vamos fazer algo, né? Vamos fazer algo prático. Nós somos muito bons na teoria. Não, podemos fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tem gente que é bom, cheio de ideia. Nós precisamos ser práticos. E Neemias não apenas promoveu essa ajuda coletiva, mas ele mesmo deu o exemplo. O texto diz que ele mesmo ajudou, ele mesmo abriu mão de direitos que ele tinha ali como governador. Lendo o texto inteiro, você vai perceber que ele deu exemplo. A nossa maior mensagem é o nosso exemplo. Quando a gente dá exemplo. Às vezes a gente fica lamentando que nem todas as pessoas querem orar mais, ou querem evangelizar, ou querem ajudar. Nosso exemplo é a nossa mensagem. Neemias dá exemplo e promove ali uma restituição. Amado, Deus está restaurando a nossa vida, amém? Mas nenhuma restauração, ela é profunda o suficiente, se não restaurar os nossos relacionamentos, a maneira que a gente resolve os nossos problemas, a maneira que a gente ajuda os mais fracos, e a maneira que a gente aceita ser repreendido, porque às vezes nós somos esses que precisam ser repreendidos em erros de relacionamento. Que o Senhor possa tratar da nossa alma nesse sentido. Hoje um dos maiores desafios que a gente percebe em igrejas, ministérios, às vezes até no campo missionário, é o relacionamento entre os próprios filhos de Deus. Isso é um grande desafio para nós, termos unidade e resolvermos com maturidade os conflitos que surgirem entre nós, com maturidade, com sabedoria, com graça de Deus. Quando a gente começa a ter muito atrito, é porque está faltando o óleo do Espírito para poder renovar nossa comunhão, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém.